Celebramos esse primeiro domingo da Quaresma e hoje a liturgia começa falando do deserto, irmãos. Deserto onde Jesus entra para se preparar para a sua vida, pregar o Evangelho e nos chamar à conversão. E também a liturgia de hoje nos fala da água, do nosso batismo, a aliança que Deus faz com você e comigo. Aqui, no livro dos Gênesis, fala dessa aliança, que Deus vem ao nosso encontro e nesse tempo de Quaresma, Ele quer que essa aliança se faça carne em nossa vida. Mas como se faz? Vivendo o sacramento que Deus nos deu, que se chama o batismo. Viver como filho de Deus no meio dessa Quaresma, no meio do deserto. Nós não somos filhos da carne nem do mundo, somos filhos de Deus. E assim como somos filhos de Deus, na Quaresma nós experimentamos o mesmo que experimentou Jesus, a tentação, irmãos. A tentação faz parte da vida do cristão. Não existe um cristão sem tentação. E nós podemos cair com a mesma, vamos dizer, com a mesma pedagogia do mundo. No meio dessa diversidade do mundo, nós somos tentados também a tentar o próprio Deus. Tentar a Deus significa sair da vontade de Deus. Deus nos convida a todos a estar na igreja, a começar esse tempo de Quaresma que já se inaugurou na quarta-feira de cinzas, a começar essa caminhada pelo deserto e deixar que Deus vá convertendo o nosso coração. Não podemos viver como filhos de Deus no meio desse mundo, que até mesmo peca contra o próprio Deus, no meio de todo esse paganismo que nós estamos metidos, não é? Pecam contra Deus. Um acontecimento desse passaram, vocês viram aquela grande artista, né? Falando que a massa é tal apocalipse, a outra dizendo que o mundo vai acabar a tal data. Quem é o homem para saber quando vai acabar o mundo? E a outra para falar que vai macetar o apocalipse. Tudo isso é fruto de um paganismo que nós vivemos nesse mundo. E nós, como cristãos, temos que dar o testemunho que somos filhos de Deus, que ninguém brinca com o nome de Deus, né? Aqui, o tema da primeira leitura fala do dilúvio. E nós podemos falar, Deus castigou o mundo, no sentido bíblico, irmãos. Não é Deus que nos castiga. O dilúvio é fruto do pecado do homem. Todo pecado tem a sua consequência. Qualquer pecado nosso. Nós pecamos, nós sofremos a consequência do pecado. Mas nós muitas vezes somos tão religiosos e dizemos, olha, eu vou pecar, amanhã Deus vai me castigar. Deus não castiga, irmãos. O dilúvio é sinal que Deus chamou o povo para a conversão. Converte, povo. E disse a Noé, olha, constrói uma arca, porque eu vou inundar o mundo inteiro. Noé constrói a arca. E aquele povo zombava de Noé. Este é louco, como constrói um barco gigante no meio desse sol? E como diz o próprio livro do Gênesis, eles comiam, bebiam, dançavam, se casavam, se davam em casamento, faziam tudo naquele tempo. Quando Noé construiu a arca e convocou, chamou todos, entrem na arca. Eles zombavam de Noé. É o mundo de hoje, irmão. É o paganismo que está aí. Quem escuta nós que estamos na igreja? Esta arca é a imagem da igreja. Deus manda o dilúvio, mas não é simplesmente como um castigo. É a consequência do povo, do pecado do povo. Né? Então a humanidade morreu quase toda, ficou só a família de Noé, 8 pessoas dentro daquele barco. Qual é o salário do pecado? O fim daquela parte da humanidade, no dilúvio, o salário do pecado, diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Você peca, você morre, mas isso é verdade, irmão, isso não é o castigo. Quando nós pecamos, nós experimentamos a morte. Mas que morte? A morte da nossa alma. Nossa alma vai morrendo por dentro. Por quê? Porque nós pecamos, né? Tem tantos paralelos nessa primeira leitura. Quando Eva comeu o fruto proibido, o que ela experimentou? A morte. Morreu para a graça de Deus. Apareceu o pecado da carne. Apareceu a nudez.
Todo pecado tem consequência a morte. É os dois sentidos da água que aparecem na liturgia de hoje. Por um lado, a água do dilúvio significa a morte. E a outra água que diz, a carta de São Pedro, nesta arca, umas poucas pessoas entraram. 8 foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo. A água que você foi batizado é a vida nova que Deus quer dar para cada um de nós. Ser filho de Deus. Quando joga essa água que nós, que é o símbolo também do dilúvio, mas é morrer para o pecado e viver para Cristo. Nós estamos chamados a viver nosso batismo na quaresma, irmãos. O batizado vive essa quaresma e entra no deserto com Jesus. E como diz também São Pedro, o batismo não é que limpa os pecados. Claro, quando a pessoa é batizada, uma criancinha, por exemplo, ela se livra do pecado original. Limpa do pecado original. Porém, permanece dentro dela, como em todos nós, o que é a concupiscência. O que é a concupiscência? O batismo perdoa nosso pecado, mas fica uma marca. Desde os nossos pais, Adão e Eva, essa marca se chama concupiscência. E o que é a concupiscência? É a inclinação que você e eu temos para o mal, para o pecado, todos nós. 3 concupiscência fala São Paulo, e nós vemos, nós contemplamos isso no mundo e até em nós mesmos. A concupiscência da carne, os prazeres da carne. Carnaval que já passou, concupiscência. A concupiscência dos olhos, ver o que não deve ver, né? E o desejo das coisas materiais, que é a terceira concupiscência, que se chama soberba do mundo. Desejar as coisas materiais do mundo, isso vai me fazer feliz. Concupiscência também. Todos nós temos essa inclinação, irmãos. E é por isso que Deus nos ama tanto, que Ele coloca na igreja esse tempo de quaresma. E hoje, nesse evangelho, o deserto. O deserto, né? O deserto é o lugar onde Jesus vai. E por que Jesus foi para o deserto? Para ser tentado. Mas por que, se Ele é Deus, Ele vai ser tentado? Porque Ele assumiu a sua carne e a minha, para mostrar que nós podemos vencer a tentação. Ele entra no deserto. O evangelho de Marcos é muito reduzido, né? Bem simples. Se nós vamos para o paralelo de Mateus e Lucas, eles são bem mais compridos. E fala das 3 tentações. Aqui São Marcos só especifica. E foi tentado por Satanás 40 dias. O número 4, 40, 400 é significativo no tempo de quaresma. 400 anos o povo de Israel passou escravo no deserto. Escravo, 400 anos. Mandou Moisés e Moisés tirou eles de lá. Entrou no deserto com Moisés. E pelo pecado do coração deles, não entraram na terra prometida. A terra prometida estava ali, quando eles saíram do Egito. Era um passo, era rápido. Mas por eles pecarem contra Deus e contra o seu enviado Moisés, Deus disse, esse povo não vai entrar na terra prometida. Só os filhinhos deles vão entrar. E o que Deus fez? Muitos morreram no deserto e Deus disse, agora esse resto do povo vai ficar dando voltas pelo deserto. 40 anos. Somente depois de 40 anos os filhinhos puderam entrar na terra prometida. O número 40, irmãos. Deus nos dá 40 dias. Para quê? Para nós começarmos a pensar em nossa conversão pessoal. Entrar no deserto. E entrar no deserto não como um pagão, uma pessoa do mundo. Entrar como um filho de Deus. E se eu entro como filho de Deus, eu tenho consciência que nesse deserto eu vou enfrentar o elemento chamado tentação. Aparece a concupiscência em mim e em você. E o diabo, que conhece nós como conhecer Jesus, vai nos tentar. Jesus assume a nossa carne e vai para o deserto ser tentado. E aqui, falo resumidamente, não fala. As 3 tentações de Jesus é só um protótipo de toda a tentação nossa, da humanidade. Do povo de Israel no deserto. O povo de Israel sentiu fome. E falou com Moisés, e Moisés disse, deixa, Senhor, manda pão para esse povo. E Deus mandou o maná. E eles comiam o maná todo dia. A tentação do pão. Você e eu somos tentados, né? Não aceitamos sofrer. A tentação do pão fala o sofrimento. Depois de jejuar 40 dias, Jesus sentiu fome.
Nós também, irmãos, a fome é um sinal de certo sofrimento. Na quaresma temos que aprender a sofrer um pouco, mortificar o nosso corpo, não só no comer, no elemento jejum, não é só o pão físico. Jejuar daquilo que muitas vezes me leva a pecar. Deixa um pouco essas coisas que te escravizam, cada um de nós. Jejua. E o diabo diz a você, nos engana. Você é filho de Deus, como disse a Jesus. Se tu és filho de Deus, diz que essas pedras se transformam em pão. O filho de Deus não pode passar fome. O filho de Deus não pode sofrer. Não pode. Você não pode sofrer. O que Jesus responde para o maligno? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que aprender na quaresma, irmãos, a sofrer um pouco por Deus, por Cristo. O demônio disse que você não pode sofrer porque você é muito bonzinho. Falso, mentira. E a segunda tentação é a tentação da história. O demônio pega Jesus e leva ele lá para o alto da igreja, do pináculo do templo de Jerusalém e diz, agora, olha, tu é filho de Deus, te joga-te daqui. Eu sei que tu é filho de Deus, tu pode sair voando. E todos vão te aplaudir, tu é como um super-homem. Tu não pode aceitar ser um pobre de um carpinteiro, filho de um carpinteiro, de uma mulher novinha. Não, não. Eles são nada. São Zé Ninguém. Tu é o filho de Deus. Não pode aceitar o que tu és. Mostra para o mundo que tu é o Messias. Para nós, irmãos, também nós aceitamos nossa história. Eu me lembro quando eu era mais novinho, não. Sempre fui gordinho. Eu tinha um complexo de, olha, os gordinhos são tudo feinho. Não, a menina vai gostar do gordinho. Eu tinha um complexo. Não aceitar como eu sou. Eu não aceito, tu é gordinho. Nunca vai ter uma namorada. Gordinhos são tudo bolota. Não gosto, menina não gosta de bola. Não aceita a tua história. E as meninas, magrinhas, aquelas meninas que são só osso, né? Não aceita que eu estou magro, eu tenho que ficar gordo e começa a fazer um monte de coisa para ficar cheinha. E o demônio diz, tu não está bonita, tu é feia. E no fundo, Deus diz para nós, Deus fez tu mal. A tua forma está mal feita. E nós ficamos acomplexados. Eu não estou mal feito. Sim, está mal feito. Está mal feito. Já está ficando velho, está ficando careca. Deus não te ama. Deus te fez mal, te fez feio. É isso que o demônio diz para Jesus. Não aceita que tu é pobre, que tu é filho do carpinteiro, tu é o filho de Deus. E o que diz Jesus ao demônio? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós sempre estamos acostumados a tentar Deus, irmãos. Porque o demônio diz para nós, Deus é o seu empregado. Você tem que pedir para Deus e Deus tem que lhe obedecer. Não. Não podemos fazer isso. É a mesma tentação que ele fez com Eva. Como ele disse, quando Eva comeu, disse, tu és Deus. Tu és Deus. Deus tem que te servir também. Mas nós, na nossa história, nós temos que dizer, eu não sou Deus. Eu sou filho de Deus. O demônio diz para você, você é o primeiro, você é o mais importante. E temos que lembrar daquele diálogo que tem Deus com Moisés. Quando Moisés conversa com Deus ali, no Monte Sinaí, Moisés pergunta para Deus, Senhor, qual é o teu nome? O que eu vou dizer para o faraó quando eu encontrar o faraó lá no Egito? Como é o teu nome? E Deus diz para Moisés, quando tu encontrar o faraó, diz a ele que eu sou aquele que sou. Né? Traduzido do hebraico, está na Bíblia de Jerusalém, Yahvé. Não é Jeová. Os irmãos da igreja separados erram, não, porque no hebraico eles não usam vogal. Não. Eles só usam consoante. Yahvé. Eu sou. Só Deus é, irmãos. Mas o demônio nos engana. Na nossa história, dizer que está mal feito, que você que é o Senhor da sua história. Não. O Senhor da minha história é Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Aceita a história que Ele faz contigo e é maravilhosa. Eu dizia, depois que eu aprendi isso, eu vi, olha como eu sou um gordinho bom. Não sou feio. Eu digo, é bom ser gordinho. Acaba o complexo. Deus me fez bem feito. Como vocês, os magrinhos, você pretinho, você branquinho, você azulzinho. Deus fez bem feita a sua vida. Você não está mal feito. Sua forma está perfeita. Não, está bem. O demônio diz, não, está mal feito. Não está. Todos nós somos perfeitos para Deus, fisicamente e espiritualmente também. É o pecado que nos deforma. Nós estamos bem feitos, irmãos.
Nossa vida é maravilhosa quando está na vontade de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus passou por isso. E a última tentação é a tentação dos ídolos. O demônio leva Jesus para o monte mais alto e mostra todas as riquezas do mundo. E diz, olha, se tu te prostrares e me adorares, tudo isso será teu. Quantos de nós estamos na igreja, irmãos, às vezes saímos da igreja porque dizem, olha, tenho que ganhar minha vida, tenho que ter muito dinheiro, preciso ter um carro do ano, tudo isso. Não, irmãos. O demônio tenta a idolatria. Idolatria, né? No próprio mundo, né, nos leva a uma idolatria. O próprio carnaval que passamos é uma festa idolátrica, onde as pessoas idolatram a carne, o prazer. Tudo isso, idolatria. Se me prostras, me adora. Jesus diz o quê? Nossa resposta, o dinheiro, né? Não. Jesus diz, olha, somente a Deus adorarás. Só a Ele, a nada mais. Nós temos que colocar Deus o primeiro em nossa vida. Os ídolos do mundo vão passar. E essas tentações são a mesma nossa, irmãos, do povo de Israel. Foram as mesmas. Você vê, se você faz um paralelo, que está bonito. A tentação do pão é o povo pedindo pão para Moisés ali no deserto. E pedindo carne. E o povo era tão pecador, como nós também. Agora queremos carne. E Deus dá carne para eles. E dá tanto passarinho caindo do céu, que eles comiam tanto passarinho que saía pelo nariz deles. Às vezes nós estamos contentes, né? Na quaresma a gente reclama, eu agora tenho que comer peixe. Não, come peixe. Ou faz um jejum. Mas como eu dizia no retiro agora há pouco, né? Todo o jejum que nós fazemos, carnal, de não comer carne, tem que ter uma profundidade espiritual. Não é só não comer para fazer um rito quaresmal. O jejum tem que chegar no coração. Não adianta, né? Eu dizia a você, jejuar de carne, quando você vive fofocando ou falando mal do irmão. Não adianta, irmãos. Você não come carne na sexta-feira da Semana Santa, mas sua língua continua falando mal do vizinho, do irmão, daquele outro, né? Então a carne da sua língua é mais remosa que a carne de porco, né? Não, a gente tem que jejuar da nossa boca, de tanto, né? Se esse jejum da carne, ele é só o externo. E quando eu faço o jejum da carne, eu tenho que dizer, olha, Senhor, eu não vou comer carne para eu aprender a amar mais o meu irmão, para eu aprender a perdoar mais. Não vou comer essa carne, esse porquinho, essa vaquinha, para me falar menos mal do meu irmão, para me amar mais o meu esposo, que eu reclamo tanto do coitado, né, esposo? O cara chega cansado do trabalho, a mulher já chega de 2 pés no peito dele. Pô, acabou o leite, não tem farinha, o menino está doido, você não faz nada nessa casa, só eu. E a mulher entra de 2 peitos na perna do marido quando ele chega do trabalho. Aí começa a briga. Não come carne na quaresma e pede não ficar brigando tanto com o esposo. Ama ele, perdoa ele, né? Igual os esposos também. Olha, eu tenho uma esposa tão chata, que essa mulher é um verdadeiro carrapato, é chata. Eu chego lá, fala de tudo. E o marido vai, ama a tua esposa. Ela não é tão chata. Só você olhar o outro lado, ela ama a tua esposa. Não, quando eu chego em casa, ela que quer mandar em tudo, ela que fala tudo, eu tenho que só obedecer essa mulher. Pelo amor de Deus, estou cansado. Aí vem o marido e fala com o padre, o que eu faço? Eu vou deixar essa mulher. Não deixe. É sua esposa. Não deixe sua esposa. Tá vendo? Mas nós somos tentados, irmãos. E quando nós vamos fazer jejum, de deixar, como você deixa de comer carne, mas oferece se não comer carne por isso. Amar mais a sua esposa, eu não vou comer carninha por isso. E o jovem, né? Eu não vou comer carne para me jejuar mais do celular, não ficar grudado todo dia no celular e não come carne e oferece, Senhor, ajuda-me a dar força para não ficar pregado todo dia no celular. Não come carne, mas se for só para o sentido ritual, não tem efeito. O jejum que nós fazemos externo tem que nascer numa intenção do coração, oferecer algo a Deus. É igual a oração, né? Quando nós rezamos, temos que oferecer oração por algo concreto. Não é só rezar, repetir palavras. Rezar para a nossa conversão do mundo todo. O deserto, irmãos, concluo. Entrar nesse deserto e dizer, olha, como Jesus disse, convertei-vos e crede no Evangelho. Quando eu entro na quaresma, eu tenho que entrar com esse desejo de me converter. Eu, né, concluo, eu, não é o outro. A gente tem o costume, aquele moralista, de olhar o outro
que está, coitado, cheio de pecado lá, e eu fico olhando, olha, tem que se converter, mano, tu não vai para o céu, não te converte. Não, olha, te converte, não, com certeza eu não vou para o céu e esse menino vai chegar primeiro que eu lá. Não, a conversão começa aqui, irmãos, não é no outro. A gente tem um costume, né? Olha, se converte. Aquele exemplo que eu dizia, né, no carnaval, a esposa dizia, meu marido está se convertendo, padre, porque, olha, ele não bebe mais. Aí chegou o carnaval, o homem bebeu uma caixa de devassa. Poxa, padre, ele não se converteu, esse sacana. Você sabe que ele está se convertendo, chega no carnaval e vem com uma caixa de devassa e bebe tudinho. Não está convertido. Não, eu digo, não, irmão. Não é ele que tem que se converter, é você. Você tem que amar ele bebendo dessa devassa e ame o seu esposo. Não fique dizendo que ele se converta, que ele não vai deixar. A conversão começa em você. Quando a conversão começa em nós, irmãos, começamos a iluminar o outro. Mas quando nós exigimos que o outro se converta, então a conversão nunca passa por mim. Olha, entrar no deserto, você, entre no deserto. Senhor, me converta. Aí Deus vai permitir a tentação na nossa vida. E essa tentação, como diz, essas três vão fazer parte. E nós temos que lutar todos os dias. Senhor, ajuda-me a vencer a tentação. Ajuda-me. Prova no deserto. E o deserto, irmãos, conclui com aquilo. Toda a quaresma tem um sentido puro, que é chegar à Páscoa, que é a terra prometida. Assim como o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, passou pelo deserto, passou pelo Mar Vermelho, pelo deserto, pela montanha, e chegou na terra prometida. Assim é a quaresma. Começou na quarta-feira de cinzas. Agora nós vamos ter que passar por todo esse deserto, passar pelos espinhos, pelas dores, por algumas provas. Mas tudo tem sentido, porque chega a Páscoa. A quaresma não tem sentido sem a Páscoa. Como a nossa vida na igreja e no mundo nesse tempo não tem sentido sem o reino do céu, sem ele. Não tem sentido. A quaresma seria uma loucura fazer tudo isso se nós não chegamos ali, né? Onde está Jesus. Por isso que nós vivamos esse tempo do deserto, mas com esse desejo, não com esse objetivo. Eu quero chegar na terra prometida. Eu quero celebrar a Páscoa com alegria. Eu quero chegar, ao menos que seja um pouquinho mudado, convertido de todos os meus pecados. Colocar isso no nosso coração, irmãos. O deserto é para nos transformar em pessoas novas. Ainda que seja pouco, mas mudança. Como eu dizia no retiro agora há pouco. Temos que mudar aquilo que nos separa, não? Temos que quebrar os muros e fazer pontes entre nós, os irmãos, nos amar. E aqui na paróquia São José Operário, peçamos essa graça a vocês, né? Temos o padeiro que é operário. Certamente ele também segurava em marreta e alguma coisa assim. Peça uma marreta para São José para quebrar os muros que nós nos separamos, brigamos, ficamos mal um com o outro. Quebra esses muros, se converte na paz, na quaresma e faz pontes para viver junto com o irmão, para viver a conversão juntos. Que o Senhor nos conceda essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.